Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. É interessante que nós tenhamos uma maturidade de entender a crucificação. Eu sei que muitas vezes que nós vemos alguma produção, cinema ou novelística, que aborde a crucificação, e eu digo para vocês que pode até ter um pouco de sensacionalismo, mas por maior que seja o sensacionalismo, eu quero dizer que foi muito pior, tudo foi muito pior do que o cinema desejou produzir. A crucificação de Cristo, ela não foi comparada a nenhuma outra crucificação. Nenhuma outra crucificação onde o meliante ele era aprisionado, crucificado simplesmente e esperando o dia da sua morte, que eles davam alguns dias para que ela acontecesse. A crucificação de Cristo, ela foi acompanhado de um pouco mais de tortura, um pouco mais de humilhação, dentre outras coisas. E o pecado de Jesus para os anciãos do povo era a heresia e a blasfêmia. E Jesus, ele, na verdade, essa era uma das sentenças para a morte de cruz, além também do roubo. Então, assim, aquela morte, ela foi muito providencial. Porque nos tempos anteriores, como vimos no vídeo anterior, existia a morte através de um cordeiro, que ele era imolado, ele era entregue em sacrifício ao sacerdote para que os pecados fossem perdoados. Como se fosse uma indulgência, um passaporte para a salvação, para a remissão, de fato, dos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Essa era a lei de Moisés. Então Jesus, ele veio, na verdade, para ser o último cordeiro, como foi dito. E eu quero que isso fique entendido de que a morte de cruz, que nos sensibiliza ao vermos os filmes, porque nós não estávamos lá, mas temos o Espírito Santo que testifica que ela aconteceu e cremos pela fé que ela de fato aconteceu. Ficamos sensibilizados, chorando, e até mesmo muitos ficam revoltosos com aqueles soldados, com todas aquelas cenas, toda aquela crueldade com o nosso Senhor, porque nós o amamos muito, Ele é o amado da nossa alma. Só que eu quero dizer que Deus estava naquele negócio. Deus era o principal responsável pela morte do seu filho unigênito, até então unigênito. Deus providenciou todo aquele sacrifício. Mais do que crucificação, aquilo ali era um sacrifício que foi feito, que foi realizado, para que eu e você recebesse a redenção, a salvação. É muito louco pensar, mas Deus precisou reunir o pecado de toda a humanidade, daqueles presentes e dos futuros que somos nós hoje. Precisou reunir tudo isso em um único cordeiro. E aí eu posso fazer um paralelo também do que aconteceu com Abraão, que ia sacrificar o seu filho único. Deus mandou ele sacrificar. Isaac perguntou, afinal de contas, cadê o cordeiro? E Abraão chegou para ele e disse assim, Deus proverá o cordeiro. E Abraão, mesmo sem entendimento, mas ele estava ali já profetizando que haveria um cordeiro que precisava ser sacrificado com um objetivo, porque Isaac, ele não teria objetivo para ser
sacrificado era somente obediência a Deus, mas Deus ele tinha um objetivo para sacrificar o seu único filho. A partir daquela ocasião, a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é que eu e você, que confessamos Ele como Salvador, que aceitamos a cruz, é que nós podemos ser chamados de filho de Deus. Eu quero dizer uma coisa: quem não aceita a cruz, quem não recebe, quem não tem o entendimento que é um pecador e que precisa receber Jesus como seu Salvador, não pode ser filho de Deus. Aquele sacrifício na cruz só vai ter validade para aqueles que de fato confessam a Ele como Salvador da sua vida. Que recebe, que tem um entendimento de que o que Ele fez ali na cruz foi para mim, foi para você. Então, assim, eu quero dizer isso. Jesus, ele precisava morrer. Ele precisava passar por tudo aquilo. Porque eu e você que merecia aquela cruz. Eu e você que merecia estar ali, sendo imolado, sacrificado, sendo humilhado e açoitado. Mas ele tomou o nosso lugar. Foi por isso que ele diz assim: Deus, meu, por que me desamparaste? E você diz, Deus desamparou Jesus? Eu quero te dizer sim. Mas foi providencial, porque Deus e o pecado não têm comunhão. E Jesus naquela hora ali era treva pura. E de repente, quando Cristo morreu, o céu ficou de luto. Foi quando teve tudo aquilo, toda aquela devastação, todo aquele assombro na terra, mortos ressuscitaram. Foi uma loucura total na terra naquele momento, naquela ocasião. E o principal de tudo aconteceu: o véu foi rasgado de alto a baixo. Você sabe o que isso significa? Que o povo ali não precisava mais de dar um cordeiro ao sacerdote como uma forma de diálogo com Deus, num pedido de perdão pelos seus pecados. Mas Jesus estava dizendo: ei, vocês agora são reis e sacerdotes também. Vocês podem ter acesso direto ao Pai através de mim, mas vocês precisam aceitar a cruz. Então esse é o encerramento do especial de Páscoa. Deus abençoe e a paz do Senhor. Feliz Páscoa de Jesus Cristo.